Olá, vamos falar hoje sobre condicionamento e ego. E para tal, vou pedir para fazermos uma viagem no tempo. Especificamente, falando no tempo em que estávamos ainda na barriga da nossa mãe. Exatamente isso, na barriga da nossa mãe. Quando um bebê está ainda na barriga da mãe, ele sente conforto, sente amor, sente proteção de todos os lados. Ele ainda não tem a ideia de incerteza sobre o futuro. Onde é que eu vou ter a minha comida? Como é que eu vou sobreviver? Simplesmente está num ambiente seguro, num ambiente cheio de amor. 9 meses depois, quando nasce, a criança enfrenta o seu primeiro grande trauma, o trauma original, que é o trauma do nascimento, o trauma do parto. Ela é empurrada para fora, para um novo mundo, do qual não tinha conhecimento algum, e tem que começar a pensar como sobreviver, como me ambientar neste novo ambiente, como me alimentar, como ela já não tem mais o alimento através do cordão umbilical. No início, ela não tem consciência de si mesma, tem consciência apenas do ambiente. Pouco a pouco vai ganhando consciência dos outros seres humanos e mais tarde de si mesma. E essa ideia de si, que é composta pelo seu nome, pela sua família, pela sua cultura, pela sua religião ou ausência de religião, pela sua raça e por aí em diante, que vai formando a ideia que ela tem sobre quem ela é, o seu eu ou o seu ego. Mas o ego é exatamente isso, uma identidade externa que nos é dada pelos outros sobre aquilo que nós somos, mas é o que nós somos apenas por fora. E é a ideia que nós temos de quem nós somos que nos é dada pelos outros. Mas se nós já éramos antes de termos a ideia, significa que nós somos algo diferente. Condicionamento é o que é feito pela família e pela sociedade no geral, que é ensinar a criança uma forma de comportamento, uma forma de ser, de estar, uma forma de falar, de se comunicar, de dançar, de brincar e por aí em diante. A lista vai e vai. Então, isso é um condicionamento. Da mesma forma que alguém pode aprender que para cumprimentar outra pessoa deve apertar a mão, outra pessoa, de um outro condicionamento, pode aprender que para cumprimentar alguém deve dar um beijo na bochecha. Então, isso prova-nos que o nosso condicionamento é apenas aquilo que fomos ensinados num determinado contexto, numa determinada realidade, mas que essa realidade é diferente de várias e várias realidades que nós temos neste planeta. Então, quem está certo, quem está errado? Ninguém. Tudo o que é externo faz parte do ego. E o ego é, de uma forma ou de outra, a separação entre uns e outros. Então, sempre que houver ego, haverá alguma forma de conflito. Às vezes maior, como as guerras que nós vemos, ou às vezes menor, como as discussões e desentendimentos entre indivíduos. Então, para que possamos ultrapassar isso e para que possamos conhecer quem realmente somos, temos que nos tornar conscientes. Consciência significa apenas tornarmos-nos testemunhas ou observadores daquilo que acontece conosco, por dentro e por fora, e consciência do que acontece à nossa volta. Mas sem querer mudar nada e sem querer controlar nada. Apenas observar, porque a compreensão é a forma mais eficiente e a única forma realmente válida de transformação. Quando nós compreendemos algo, já não somos mais dominados por essa coisa. Então, se queremos saber como lidar com o ego,
A ideia não é controlar ou combater o ego, mas sim compreender. E a compreensão vem, neste caso, através da observação. Como é que eu me comporto quando estou com os outros? Como é que eu me comporto quando estou comigo mesmo? E vou saber, mais ou menos, como é que o meu ego funciona. Entendendo o funcionamento dele, eu posso, a partir daí, escolher se eu quero agir de acordo com ele ou de acordo com o que eu acho que está certo, independentemente daquilo que os outros dizem que está certo. Ou daquilo que serve apenas para um objetivo egoísta. A palavra egoísta vem mesmo de ego. Portanto, falando de condicionamento mais uma vez, já dissemos que é essa atribuição de hábitos, de comportamentos da sociedade. O único problema, ou o maior problema, melhor dizendo, é que isso torna-se mecanizado em nós, torna-se automatizado. E mesmo que nós pensemos que estamos a agir livremente, como a maior parte de nós pensa, a verdade é que nós não agimos livremente se somos dominados pelo ego ou se agimos a partir do nosso condicionamento. Então, é algo que é muito importante perceber e pensar sobre isso e ver o que podemos fazer. E como eu já disse, a consciência, a observação de como nós nos comportamos, como nós falamos e agimos, leva-nos mais próximos, para mais perto da origem do nosso condicionamento e do nosso ego. Por que seria um problema agir de acordo com o ego? Se o ego é nosso, por que nós não podemos manter? Podemos manter se estivermos dispostos a estar constantemente em conflitos, constantemente com um sentimento de separação entre nós e o resto da humanidade e o resto do mundo. Mas se nós não quisermos isso, se quisermos voltar a sentir o amor, a união, a segurança que nós sentíamos quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe, temos que aprender a agir para além do ego. Se nós queremos que o ego se dissolva, temos que simplesmente estar constantemente conscientes dele. À medida que nós formos vivendo com consciência, quanto maior consciência no momento, menos poder tem o nosso ego. E, consequentemente, menos conflitos, menos dramas, menos negatividade, de modo geral, temos que enfrentar no dia a dia. Por hoje, é o que eu tinha para falar sobre o ego e condicionamento. Qualquer questão é só colocar nos comentários, que eu farei o máximo para responder com o máximo de clareza possível. E até a próxima.